Finalmente nós descobrimos qual é a habilidade especial do Kirito com essa sua nova espada. E olha, foi uma habilidade bem esquisita, meio inusitada. É uma habilidade até meio genérica, porque tipo, é basicamente um raio. A espada dele solta uns raios negros que parecem imitar galhos de árvore ou alguma coisa assim. Então, visualmente, ela é até um pouco diferente, por causa dessa parada de remeter à árvore que a espada dele foi criada e tal. Mas é um raio negro e muito forte, aparentemente, porque venceu a espada daquela outra Cavaleira da Integridade. Mas ainda assim, eu esperava mais. Esperava uma coisa mais diferente do que simplesmente, consigo disparar um raio muito forte com a minha espada. E uma coisa interessante desse episódio foi que ele explicou que existe um limite de utilizações dessa maestria suprema das espadas. Eu achei curioso que o Eugeo tem uma utilização a mais, né? Se eu não me engano, ele consegue utilizar 3 vezes e o Kirito só 2. Não sei se a espada do Eugeo é mais poderosa ou se simplesmente a habilidade do Kirito utiliza mais energia, né? Porque ela tem um poder mais concentrado ou alguma coisa assim. Mas claramente fizeram isso para as lutas não ficarem repetitivas e agora simplesmente eles vão lá e utilizam logo os seus golpes supremos das espadas para derrotar todos os cavaleiros que eles ainda têm pela frente. Até porque perderia um pouco das lutas de espada em si, né? Não teria por que ficar lá trocando golpes, se simplesmente você pode pegar, utilizar logo a sua técnica mais forte e finalizar a luta, deu? E a tendência é que as lutas fossem assim mesmo, né? Se a gente pegar essa da Fanatio, acho que é esse o nome da Cavaleira da Integridade, se essa luta for o nosso parâmetro, eles trocaram lá uns golpes, o Kirito conseguiu defender alguns dos raios dela, mas na hora que os dois utilizaram as suas técnicas especiais, simplesmente ele foi lá, o Eugeo prendeu ela, o Kirito utilizou o ataque dele. Eles fizeram uma combatida de poderes, o Kirito foi mais forte, venceu, pronto, até bem simples. O Kirito mesmo já tinha dito que as habilidades dos dois meio que combavam, né? O Eugeo prende, o Kirito finaliza, então GG easy. Só que a batalha seguinte que eles tiveram foi justamente contra a Alice. Então, de fato, contra ela esse plano não funcionaria, porque eles não iam querer finalizar a Alice. Eles queriam só imobilizar ela e utilizar aquela adaga que a Cardinal entregou para eles para enviar a Alice até a Cardinal, onde ela poderia ficar lá cuidando da garota até que eles recuperem o fragmento de memória dela e, enfim, consigam salvar. Porque esse é o grande objetivo, pelo menos do Eugeo e do Kirito também, né? A primeira missão deles é resgatar a Alice. Mas a gente está avançando algumas etapas da análise, né? Porque antes disso nós tivemos a finalização da Fanatio, só que o Kirito quis salvar ela. Então ele já utilizou uma daquelas adagas, né? Eles tinham 2 e a ideia era usar elas contra a vilã final, a boss final, né? A Quinella. E eles já mudaram os planos, porque uma adaga já foi utilizada numa das Cavaleiras da Integridade. O Kirito é engraçado isso, porque ele começou falando pro Eugeo, olha, a partir de agora a gente não pode hesitar, a gente vai ter que derramar sangue, se tiver que matar a gente vai matar, então você tem que estar preparado. Ele tava assim, meio B10, meio tipo, vamos sujar as mãos e é isso aí. Ele conversou com a Cardinal e eles entenderam que não daria para simplesmente ficar evitando matar os Cavaleiros da Integridade, porque eles eram muito poderosos, mas no fim das contas é o que eles estão fazendo, né? Eles realmente estão evitando matar, não estão matando ninguém, estão salvando todo mundo, já derrotaram lá aquele primeiro, o Escarlate, ele ficou vivo, conversaram, conseguiram meio que convencer o cara. Antes dele ainda teve o Eldrick, que também foi derrotado, mas foi só isso mesmo. E aí tivemos as 2 menininhas, que eram Cavaleiros da Integridade, mas meio diferente, que eles também salvaram. Agora a mesma coisa com a Fanatio, então, obviamente, não vão matar a Alice. Ou seja, no fim das contas, tá normal, não estão matando ninguém, estão lutando, derrotando, mas é só isso aí. E não que eu ache isso ruim, eu acho que heróis e protagonistas têm que fazer isso mesmo. Eu só achei um pouco incoerente, assim, levemente incoerente com o que estava sendo mostrado do Kirito até então. Tudo bem que ele tinha falado que ele ia tentar buscar alternativas que permitissem ele salvar todo mundo, mas ele já tinha matado aqueles vilões, né, da outra saga. Eles eram realmente pessoas ruins, os Cavaleiros da Integridade não têm culpa, né? Eles estão sendo controlados, então tem esse senso de heroísmo mesmo, que faz parte do Kirito, e com todo o histórico dele faz sentido que ele haja dessa forma, mas é um pouco diferente do que a gente vinha vendo do Kirito em Alicization, especificamente. Mas tudo bem, eu gosto de ver o Kirito assim, ele fala que se sentiria mal se ele tivesse recursos para salvar uma pessoa e não utilizasse, isso faz bastante sentido, acho que é justo. Mas ainda assim tem aquela pulguinha atrás da orelha de tipo, cara, mas o Kirito estava um pouco diferente disso, né? Então ele voltou a ser o protagonista mais
normal de shonen que tenta salvar todo mundo. Aí depois disso, né, uma adaga já foi queimada, eles encontraram uma menininha lá que controla tipo um elevador, e é basicamente isso. A gente entendeu o drama dela, que ela ficou presa lá por mais de 100 anos só fazendo aquela função ali, que é uma coisa extremamente horrível. Mostra um pouco de como a Quinella é desumana, né? Ela não tá nem aí se a pessoa vai passar a vida sendo uma escrava que faz uma função ali, tipo, ela vive simplesmente pra subir e descer um elevador. É só isso a vida dela e nada mais. E aqui eu acho que tem um ponto interessante, que essa menina do elevador, ela aparece na abertura assim, na mesma sequência de cenas em que aparecem aquelas duas menininhas que eram Cavaleiros da Integridade, e também na mesma sequência que aparece essa imagem aí, que é tipo, sei lá, um monte de brinquedo, um palhaço, não deu pra entender direito. Até agora, essas imagens que apareceram foram de momentos de transição dos episódios, né? As duas menininhas, elas foram praticamente a transição entre o Cavaleiro Escarlate e a Fanatio, e agora a menina do elevador foi entre a Fanatio e a Alice. Talvez, então, essa imagem do palhaço, sei lá o que é aquilo, seja um próximo momento de transição. E eu acho que pela abertura e pelas informações que o episódio trouxe, a gente tem só mais 3 personagens a serem enfrentados nessa temporada, né? Que é aquele cara que apareceu lá na história da Fanatio, que a gente vê na abertura lutando contra o Eugeo, então provavelmente vai ser o boss final dele. A gente tem a Alice, que, né, vamos chegar lá, mas rolou uma treta aí no final desse episódio, que não dá pra saber muito bem o que vai acontecer. E a Quinella. Aparentemente são esses os personagens, pelo menos segundo o que a abertura mostra, que ainda serão enfrentados. Mas aquela imagem de transição que deve acontecer aí, talvez tenha alguma coisa a ver com essa parada de onde eles vão ir, né, depois de serem puxados para fora do prédio. Novamente já estou me precipitando falar dessa parte, mas vamos falar logo disso então. O confronto Kirito e Eugeo contra Alice. E a primeira coisa que eu quero falar sobre essa batalha é que no episódio anterior tinha me incomodado um pouco a forma como explicaram a espada lá da Cavaleira da Integridade. Tipo, do nada começou a explicar, ah, minha espada é assim, faz isso porque sim. Nesse episódio, pelo menos, teve um pouco mais de contexto, né? Ela transformou aquela árvore na espada dela, e aí a gente entendeu que foi a árvore utilizada para forjar a espada dela, mais ou menos que nem a do Kirito. E aí ele achou meio estranho porque é uma árvore pequena. Como é que uma árvore pequena podia forjar uma espada tão poderosa? Daí ela contou lá a história, que é a primeira árvore construída por um dos deuses que criaram aquele mundo, e por isso as propriedades dela são tão incríveis. E a espada dela realmente tem uma habilidade meio OP, né? A lâmina meio que desgruda, vira várias pétalas que cortam. É até um pouco parecida com a do Kirito, só que talvez até mais OP, né? Porque a lâmina desgruda e fica rodando, então um pouco mais versátil, tem mais formas de utilizar, eu acho. E a batalha com a Alice foi boa, mas não tão boa quanto a do episódio anterior. Pelo menos eu achei um pouco... A animação estava um pouco pior, né? A coreografia não foi tão bonita quanto a gente tinha visto no último episódio, mas foi uma boa luta, foi uma boa batalha, e provavelmente ainda teremos algumas coisas, né, muito grandiosas acontecendo entre todos esses personagens, porque o final desse episódio foi surpreendente. Eu imagino que quem não leu a light novel e o mangá não estava esperando por isso. Uma parede quebrar, sugar o Kirito e a Alice pra fora, depois ela fecha de novo, separa os personagens, a gente não faz ideia do que aconteceu. Eu tava pensando, ué, vai vir um dragão voando e salvar os dois? O que aconteceu agora, mano? Realmente fiquei confuso, curioso, tô na expectativa de saber, não faço ideia do que vai acontecer no próximo episódio. Aí é muito difícil prever qualquer coisa. Mas além desse final muito louco, eu também fiquei me perguntando por que em nenhum momento o Kirito e o Eugeo tentaram revitalizar as memórias da Alice, que nem eles fizeram lá contra o Eldra, aquele primeiro cavaleiro meio novato, né, que eles encontraram, em que quando eles começaram a falar de coisas da vida real dele, o cara tiltou e começou a sair o cristal da cabeça dele. Se eles conseguissem fazer isso com a Alice, e eles tinham muito mais informações, muito mais memórias para trazer à tona, o trabalho de imobilizar ela ficaria muito mais fácil, né? Porque ela ia tiltar, ia começar a sair um negócio, um cristal da testa da menina, ia lá, colocava a adaga nela, levava ela para Cardinal, e aí eles ficavam com o caminho livre para ir em busca dos fragmentos de memória e restaurar a memória dela. Talvez a explicação seja de que a Alice já está ali faz um bom tempo, né? Bastante tempo. Ela foi levada ainda criança, agora ela já é uma jovem adulta, não sei exatamente quantos anos ela tem, enquanto o Eldred tinha recentemente, né, implantado as memórias, pelo que a gente entendeu. Então, talvez no caso dele fosse mais fácil porque era recente. A Alice, mesmo que eles falassem do passado dela, eram coisas muito distantes e talvez não mexesse com ela, mas podiam ter tentado, pelo menos, né?
Enfim, não sei se eles acharam que isso poderia ser perigoso, que era melhor primeiro levá-la para Cardinal, imobilizar ela e aí depois, já com o fragmento, eles juntos com a Cardinal conseguirem restaurar tudo, as memórias da Alice e aí trazer ela de volta. Mas é isso aí, claramente estamos chegando nos principais clímax dos episódios. Eu vou aproveitar, deixa aqui para fazer um merchanzinho que eu não fiz o vídeo inteiro, então quero pedir para vocês entrarem no nosso grupo dos Trad Fãs lá na Mino, entrarem no fã clube também, porque isso nos ajuda demais, é sério, é muito importante. Tem bastante conteúdo exclusivo lá para vocês também, tem até música autoral inédita que só o pessoal do fã clube tem acesso a esse link, pode escutar, então é muito legal e também é muito importante que vocês escutem os covers aqui do canal no Deezer e no Spotify. Eu sempre peço isso porque realmente ajuda demais a manter o Tragicômico funcionando. Então é sério, por favor, se você puder, dá essa força. Escutando as músicas, escutando os covers, você vai estar ajudando o canal. Olha só que maravilha. Bom, eu tinha feito o merchan, já estava mais ou menos no final, falei praticamente todos os pontos do episódio. Acho que o último complemento que eu queria fazer é que, provavelmente, né, todos esses Cavaleiros da Integridade que eles estão salvando serão utilizados também para um plot twist lá na frente. Imagino que vão ajudar eles em alguma batalha, eles vão voltar talvez na luta derradeira contra a Quinella. Isso costuma acontecer para meio que mostrar que compensa você fazer a coisa certa, né? Quando o protagonista ele parece que está dificultando as coisas ao fazer a coisa certa, por exemplo, usou as duas adagas que agora eles não vão mais ter para usar contra a Quinella. Mas de repente eles vão ter aí a ajuda de outros Cavaleiros da Integridade na batalha, e ainda que não seja contra a vilã final, de repente eles podem lutar ao lado desses cavaleiros contra aqueles monstros que permeiam aquele universo virtual, né? Que é o motivo pelo qual a Cardinal acha que tem que resetar o mundo, como se fosse um dilúvio. De repente não vai ser necessário porque o Kirito e o Eugeo, junto com os Cavaleiros da Integridade, podem lutar contra o exército de monstros, o que daria mais um plot muito bacana e é um caminho até meio previsível, né? Não acho que seria ruim se acontecesse, mas é meio fácil de prever, nesse sentido de ser previsível. Nem sempre o que é previsível é ruim, às vezes é muito melhor você seguir pelo caminho mais previsível do que inventar um negócio muito louco, muito estranho e que não fica legal. E é isso aí, galera, essa foi a análise de hoje, muito obrigado pela sua audiência. Antes de ir embora, não esquece de deixar um like, de curtir o vídeo, compartilhar com todo mundo. Quando for deixar o comentário, muito importante que você não dê spoiler da light novel ou do mangá sem um grande aviso antes, tá? Porque aí você vai estar estragando a experiência de outros fãs da série e, cara, isso não é nem um pouco legal. Então, não faça isso. No mais, deixo aqui meu agradecimento por você ter assistido o vídeo até aqui. Muito obrigado. Agora eu vou indo. Valeu, até mais. Fui! Eu vou gritar que amo você. Se a voz não aparecer, me deixa ao menos ver.